A paz do Senhor Jesus. O que está acontecendo aqui? Uma certa confusão. Alguns desceram da Judéia para a Antioquia e começaram a falar lá na Antioquia da Síria que todos os gentios tinham que ser circuncidados, senão não poderiam ser salvos. E aí a discussão tomou conta desse processo e eles começaram então a tratar desse assunto. Paulo e Barnabé, junto com os outros, foram para Jerusalém para conversar com os apóstolos e os presbíteros a respeito do assunto. E a grande questão é como é que a gente vai fazer para lidar com estes gentios que acabaram de conhecer a Cristo e não sabem nada do Antigo Testamento. Por isso, foi formado em Jerusalém o que é chamado Primeiro Concílio da História do Cristianismo. Isso aconteceu no ano 49. Veja que nós estamos diante do surpreso concílio, porque este concílio está assim reunido e surpreso com aquilo que vão ter de tratar. E certamente nós também estamos surpresos com o que estamos vendo aqui em Atos capítulo 15. Então, havia um grupo ligado aos fariseus que já criam em Cristo e exigiram que aqueles que estavam se convertendo tinham que ser circuncidados. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para discutir a questão. Depois de muita discussão, diz o verso 7, Pedro se levanta e ele começa a dizer o seguinte. Vamos ouvir aqui a palavra de Pedro diretamente do Concílio de Jerusalém. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. A coisa então foi apresentada dessa maneira. Imaginem só como é que isso vai ser resolvido. O grupo dos mais ligados ao farisaísmo querem que todo gentio primeiro se torne judeu, para depois ser cristão. Então Pedro diz, olha, se Deus está convertendo esses gentios e o Espírito Santo foi dado a eles, nós não devemos colocar nenhum empecilho para a situação espiritual deles. Neste concílio, não se poderia permitir a entrada de nenhum empecilho. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Então, diante disso, Tiago, que é o principal líder aqui da igreja de Jerusalém, tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aí Tiago vai fazer aí uma citação que vem do final do livro de Amós, quando Amós traz sua profecia e diz que no futuro Deus haveria de trazer restauração. Essa restauração tinha a ver com a restauração da casa de Davi, ou na linguagem do texto, da tenda de Davi. Depois disso, diz o verso 16, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, entendendo aqui o que acontece com Cristo Jesus, como Messias, que representa aí a hora da restauração da dinastia davídica, que tinha a intenção também de abençoar os gentios, isso significa que está na hora de abrirmos o espaço para que os gentios sejam alcançados por Deus. Assim, Tiago continua e diz, julgo, portanto, que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que façam o seguinte. Então, veja só, o problema é a convivência entre os gentios e judeus. E a decisão
desse concílio, desse surpreso concílio, é a que eles deveriam se abster da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Não devemos fazer com que os gentios se tornem judeus, para que eles possam conviver bem com os judeus. Os gentios devem apenas evitar estas 4 coisas: comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e também o sangue conforme as exigências judaicas. Assim, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, e levaram a seguinte carta. Então, Atos 15 termina aqui no finzinho com uma espécie de carta dizendo o seguinte: olha, está decidido o que a liderança da igreja aqui do concílio definiu, que nós não devemos colocar qualquer dificuldade para os gentios que estão se convertendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E cita novamente as 4 exigências apresentadas. A carta é destinada aos cristãos gentios que estão na Antioquia, em Antioquia na Síria e na Cilícia. E assim a decisão estabelecida. E assim os homens descem para a Antioquia. Reúnem a igreja, entregam a carta, informam a todos a respeito disso, conforme o texto nos apresenta com bastante clareza. O texto vai terminar dizendo que Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. No final desta tão grandiosa primeira viagem missionária, que depois de tanta preocupação, confusão, ameaça de divisão, conseguiu, por meio de uma reunião, resolver a situação. Tudo isso aconteceu na primeira grande reunião importante da história da igreja, o surpreso concílio. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe o seu coração.